Ministério Infantil, porque ele tem cuidado das nossas crianças. Amém? E hoje, eu não gostaria de, talvez, falando, não deixar que a mensagem que nós já recebemos aqui, que ela fosse de qualquer forma ofuscada. Porque é sobre isso aqui que nós vimos, que nós estamos falando, que nós temos falado na nossa igreja, na nossa comunidade, sobre como restaurar ou sobre como viver relacionamentos. É sobre relacionamentos, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É sobre isso. E esse vídeo que nós vimos aqui agora, essas demonstrações de carinho dos nossos filhos para com os pais, elas são demonstrações daquilo que Deus tem dado. Elas são demonstrações da misericórdia e da graça de Deus. Então eu quero apenas trazer uma palavra para você de encorajamento no seguinte sentido: família, como nós temos visto a cada dia, é um assunto cada vez mais atacado no nosso mundo. E a cada vez, a cada momento, a cada dia que se passa, aquilo que é família, aquilo que é ser pai, aquilo que é ser mãe também, eles têm tentado ser redefinido, eles têm tentado redefinir o que são cada um desses papéis. A nossa sociedade tem tentado mudar o que é ser um pai, o que é ser mãe, o que é ser família. E eu queria apenas ressaltar para você aquilo que a palavra de Deus traz, sobre a bênção que é, hoje especificamente, que é ter um pai. O que é ser um pai? Nós vivemos num mundo, de fato, com muitas dificuldades. As famílias têm dificuldades. Como nós dizemos na semana passada, nós estamos numa série, mais voltada para os jovens, a como tomar boas decisões. Como tomar boas decisões na nossa vida. E nós vivemos num mundo que os problemas, as crises, elas trazem dificuldades para as famílias. Falar sobre família é um assunto complicado. O motivo pelo qual um dos motivos pelos quais o mundo quer redefinir o que é família, é porque família, inclusive aquelas que confiam e creem em Jesus, tem as suas lutas, tem suas dificuldades, tem suas falhas. Como nós vimos aqui no mês da família, Toda família tem telhado de vidro. Toda família tem suas falhas. Mas não é porque temos falhas, não é porque temos dificuldades, que nós temos o direito de mudar aquilo que foi nos dado como instituição divina. Não fomos eu nem você, não foi Adão e Eva, os nossos pais, que instituíram a família. Foi o próprio Deus. E por ser Ele aquele que instituiu a família, Ele é quem diz a mim e a você o que é família. Ele é quem diz a mim e a você o que é um pai, o que é uma mãe, o que é família. As dificuldades, os problemas, as exceções não podem mudar a regra, porque a regra foi estabelecida pelo Senhor. Aquilo que desconfigura, aquilo que se aparta, que se separa do projeto de Deus, é real? É real. Faz parte da nossa vida? Faz parte da nossa vida. Famílias são difíceis de serem construídas, mas isso não muda aquilo que Deus deu a mim e a você. E hoje eu quero em rápidas palavras falar para você o que um pai deve ser diante dos olhos de Deus. E interessantemente, eu quero usar a vida de um homem, não só falar sobre o padrão de Deus de uma forma geral na palavra, mas usar a vida de um homem de carne e osso como eu e você, para mostrar que o mesmo Deus que nos diz o que é uma família, usa homens de carne e ossos, usa homens falhos, homens que escorregam como eu e você, mas Ele constrói famílias que podem ser e fazer grande diferença nesse mundo. Ele usa homens como eu e você, que têm as suas falhas e as suas limitações, para fazer com que o mundo conheça o poderoso amor dele. E se a sua família é assim como a minha, uma família que também tem telhado de vidro, uma família que é de carne e osso, que tem suas limitações, nós podemos encontrar o mesmo Deus cheio de graça, que sustentou essa família que nós falaremos aqui agora, para sustentar a minha e a sua vida, para me sustentar e te sustentar, Pai. Cada vez que eu penso no padrão, cada vez que eu penso no que é ser pai à luz da palavra de Deus, e eu penso no Samuel, de verdade, meus irmãos, eu tremo,
Eu vejo que eu não estou pronto. Mas é provável que nem um dia eu estarei. É provável que eu nunca estarei à altura de ser um pai segundo a palavra de Deus. Mas essa limitação, essa falha minha como ser humano, ela não deve me fazer desesperar ou me fazer fugir da responsabilidade de ser pai, mas correr para os braços daquele que quer ser o meu pai e dizer: eu vou te ajudar. Aquele que é o meu pai, o meu Deus, é aquele que pode me ajudar a ser aquilo que eu não consigo. Aquilo que eu não posso ser para o Samuel, humanamente falando, pelas minhas próprias forças, o meu Deus me capacitará a ser. E eu sei que o nosso Deus te capacitará a ser também. Abre a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Nós vamos falar hoje, começamos na semana passada uma série sobre Salomão, e hoje vamos continuar falando sobre Salomão, mas vamos falar sobre o pai dele, Davi. As últimas palavras de Davi a Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas 28, versículo 5. Primeiro Crônicas 28, 5. Diz assim: acompanhe a leitura comigo para você formar o cenário que Salomão e Davi estão vivendo aqui. E dentre muitos filhos que o Senhor me deu, Davi dizendo, escolheu Salomão para ser o meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei seu pai. Se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu digo a vocês: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados, sirva-o de todo o coração e com alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isso a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou ao seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos e as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros, dos depósitos, para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor, as especificações para os objetos usados no serviço do templo. Por aí, quero parar por aí. Nós, claro, não vamos falar sobre todos os versículos, mas eu quero destacar algumas coisas muito interessantes desse texto aqui, sobre o relacionamento de Davi e de Salomão. O título que eu dei para essa mensagem de hoje é Recebendo o Bastão. No mês da família eu falei com os pais, diretamente com os pais, sobre passar o bastão, fazendo uma analogia com o atletismo nas Olimpíadas. Ele tem 3 corredores e um corredor precisa passar para o seguinte um bastão. E é um movimento, é um processo muito complicado, porque o primeiro corredor sai com o bastão na mão, até aí tudo bem, ele tem que correr. Mas quando ele vai passar a primeira vez o bastão, num determinado momento, o outro corredor que está de costa, não está vendo para ter aquele controle maior da situação, ele sai correndo também e coloca a mão para trás. O outro corredor que está com o bastão na mão precisa colocar o bastão na mão dele, isso tudo correndo com tempo. Colocar o bastão na mão dele, ele agarrar o bastão e continuar correndo. Mas ainda uma última fase da prova, que é passar o bastão mais uma vez para um outro corredor que já saiu correndo e acertar todo esse processo. Porém,
talvez você pense assim, mas isso não parece ser muito difícil. Mas uma prova onde milésimos de segundos fazem toda a diferença, a tensão faz com que esses movimentos tenham que ser praticamente perfeitos. Senão é impossível dar certo. Tanto passar o bastão, quem passa, tem movimentos que precisam ser feitos de forma fria e disciplinada, quanto aquele que leva a mão para trás e recebe, precisa também ter os mesmos movimentos frios e disciplinados, senão o bastão cai. Nas Olimpíadas de 2016, um grande corredor que você deve ter visto, alguém que superou muitos outros antes dele, um corredor jamaicano chamado Usain Bolt, ele ganhou várias medalhas olímpicas, se não me engano 3 naquela Olimpíada, foi a última dele, né? E naquela prova, naquela categoria do atletismo, por mais que ele já fosse um nome de destaque, não era a equipe dele a favorita, era a equipe dos Estados Unidos, sempre foi. No atletismo, sempre assim, algumas Olimpíadas para trás, os Estados Unidos ele tem esse favoritismo nessa prova do atletismo. E os Estados Unidos, como equipe, eles eram favoritos, e o Usain Bolt, como individual, era o atleta mais completo. Mas os Estados Unidos, fazendo até uma boa campanha durante as Olimpíadas, numa determinada prova, eles erram. E erram onde? Na passagem do bastão. Quando eles erram na passagem do bastão, o erro deles é tão grande, porque como eu disse, tudo precisa ser milimetricamente acertado. É uma prova de extrema disciplina. Eles erram, e o erro deles é tão grande, que daquela prova, eles são desclassificados. Eles nem pontuação recebem. E naquela prova, pela desclassificação deles, a equipe da Jamaica, que tem o Usain Bolt, se destaca, consegue fazer a prova bem, e aí ele consegue a sua medalha de ouro naquela prova, e consegue tanto para o seu país quanto ele, por ter superado aquela prova e conseguido fazer de forma tão perfeita. Eu quis descrever essa cena para você, para que você jovem, essa série é para os jovens, eu quero que você perceba o quanto é importante para a prova da sua vida você receber o bastão que os seus pais têm te dado. E que eu quero que você perceba que não há um momento na sua vida que você vai parar sentado, tomando um café, e que você vai conseguir resolver os problemas mais difíceis conversando com seu pai. A vida, ela acontece numa velocidade cada vez maior. À medida que nós crescemos, à medida que os anos vão chegando, responsabilidades mais sérias, mais pesadas vão sendo colocadas no nosso ombro, e a nossa vida parece não ter parada. Então eu e você precisa ficar atento, porque nos primeiros anos da nossa vida, nós temos a oportunidade de receber o bastão dos nossos pais. O que Davi está fazendo com Salomão nesse texto é passar o bastão para ele. O que Davi está fazendo com Salomão é dizendo para ele assim: aproveite a oportunidade que você tem de ouvir os conselhos que eu te dou. Não porque Davi fosse um referencial de perfeição, porque ninguém é. Davi era um homem de carne e osso. Não porque o seu pai é um referencial de perfeição, porque ele também não é. O Samuel não vai ter um referencial de perfeição na casa dele, mas ele precisa ter um referencial de carne e osso, mas de alguém de carne e osso que depende do Senhor. Alguém de carne e osso, que assim como ele é meu filho, ele me vê, ele me percebe, filho de Deus. Pai, sabe qual é a maior lição que você pode dar para o seu filho? O melhor legado que você pode passar para ele? Que ele veja em você e na sua vida, que você é um filho dependente e obediente de Deus. Não há herança no mundo que tenha maior valor para o seu filho do que você se mostrar a ele um filho dependente e obediente de Deus. É isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. Somos falhos, eles verão nossas falhas, eles conhecerão nossas incoerências, mas isso não nos desqualificará como pais. Apenas se eles não verem que nós somos filhos obedientes e dependentes do Senhor. Se o nosso egoísmo falar mais alto, se a nossa arrogância falar mais alto, se na nossa casa, ao invés deles verem homens de verdade, eles verem machismo sendo expresso através das nossas atitudes e palavras.
quando eles verem que nós não estamos buscando a Deus em situações que nós não sabemos. O seu filho não te verá como menos quando ele te ver em dúvida. O seu filho não achará que você é mais fraco, porque você num determinado momento se mostrará em dúvida, numa determinada situação, numa decisão. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas o que mostrará a sua fraqueza é o seu orgulho e a sua arrogância. É a sua incapacidade de ser um homem, mas um homem dependente de Deus. Seja isso para o seu filho, um homem dependente do Senhor. E Davi, com todas as suas falhas, sendo o próprio Salomão fruto de uma delas, foi um homem que demonstrou a Salomão alguém que depende do Senhor. E ele fala algumas coisas muito interessantes aqui para Salomão, que eu quero destacar para você. Davi conseguiu ser para Salomão um pai com amor, que preparou o seu filho para a sua vida, mesmo que ele tivesse suas incapacidades, suas incoerências, suas dificuldades, mas ele preparou Salomão para a sua vida. Ele disse: Salomão, você será o meu herdeiro, e eu vou te dar instruções agora de como você deve prosseguir. É claro que as instruções não aconteceram num momento. Nós lemos um momento específico em que ele estava diante de toda a nação, Davi afirmando que o Senhor havia dito a ele que Salomão era o herdeiro. Davi diante da nação, esse é um momento específico, mas o preparo não começou aqui. Se nós lermos outras partes da palavra de Deus, nós veremos Davi instruindo Salomão, Davi dando orientações para ele ao longo da vida, assim como naquele texto de Deuteronômio, que lemos em maio, assentado no caminho, quando estavam conversando, quando estavam em um outro momento, em um outro lugar, em vários contextos, na vida, Davi passava essas orientações e essas instruções para Salomão. No versículo 5 e 6, nós vemos que Salomão recebe do seu pai o cetro do reino. Ele agora seria o rei. Mas Davi também apresenta as incertezas para Salomão, porque no versículo 7 ele fala assim: e se ele, Salomão, continuar a obedecer, então há perigos, há incertezas. A vida não é algo que eu consigo dominar de uma ponta a outra, a vida é uma incerteza, e os nossos pais nos preparam para isso. Os nossos pais muitas vezes não nos dão certas coisas, não nos presenteiam com algumas coisas, nos preparando para os nãos que a vida tem. O maior erro que nós podemos cometer com os nossos filhos é não ensiná-los a ouvir não, é não ensiná-los a ter noção do que é o não, porque a vida nos dirá nãos, muitos. E Davi diz para Salomão na frente de todo o reino: se você continuar, porque se você não continuar, você vai quebrar a cara, mas se você continuar a obedecer ao Senhor, você terá sucesso. Há possibilidade? Há, mas isso depende da forma como você vai viver a vida, da forma como você vai fazer escolhas. Como, Salomão, você vai fazer escolhas, vai determinar a forma como o seu reino continuará. Então Davi, como um pai de amor, prepara o seu filho para a vida, para as instabilidades, mas para enfrentar os desafios. Ser rei era um desafio, mas Davi prepara Salomão. Uma outra coisa que Davi faz por Salomão é um pai que com amor direciona seu filho. Davi tinha suas falhas, muitas falhas, mas ele direciona o seu filho. No versículo 9 ele diz assim: e você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Antepassados aí pode ser traduzido por pais também. Sirva-o de todo o coração e com alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, ele o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. É interessante que a preocupação de Davi diante do povo não é dar um conselho político, não é dar um conselho econômico, não é dar um conselho de gestão de pessoas. A preocupação de Davi é dizer para ele assim: meu filho, aprenda a conhecer. Conhecer a Deus não é algo que acontece num momento dado da vida, num estalar de dedos, como nós vimos na semana passada, quando Salomão pede sabedoria ao Senhor. O conselho de Davi para Salomão é: aprenda a conhecer, uma construção, dia após dia. Eu não vou saber quem é o Senhor lendo a Bíblia uma vez, eu não vou saber quem é o Senhor orando e lendo a Bíblia por 30 dias seguidos. Eu vou conhecer mais do Senhor a cada dia, a cada nova experiência, em cada contexto diferente que Ele me põe. A vida é cheia de incertezas, mas em cada um desses cenários de incerteza, Deus está presente como um pai, pronto a nos orientar. O problema é que muitas vezes eu e você, como filhos, estamos surdos da sua voz. Estamos incapazes de ouvir a voz do nosso pai.
Davi está orientando Salomão o seguinte: filho, ouça o Senhor. Davi ouviu o Senhor em todas as suas experiências e ocasiões? Não, sabemos disso. Davi conseguiu ser fiel ao Senhor em todo tempo e obedecer ao Senhor em todo tempo? Não, ele não conseguiu. Mas ele foi um exemplo de, mesmo nos momentos em que ele pisava na bola, ele ainda conseguiu ouvir o Senhor e voltar atrás. Pisar na bola, errar, é humano. Faz parte de mim e de você errarmos. Mas volte-se ao Senhor. E esse ensinamento Salomão tinha de Davi. Salomão sabia que o seu pai era alguém que conseguia ouvir a voz do Senhor dizendo: você errou. Você errou. Porque Davi, independente de suas falhas, ele era um filho obediente e dependente do seu Deus. Isso fazia de Davi um grande pai na vida de Salomão. Aprenda a conhecer, sirva-o de coração e alma alegre. Faça isso não porque você é rei, não porque você tem uma fortuna ou um depósito de ouro lá guardado para você. Faça isso por amor ao Senhor. Sirva Ele de todo o coração, porque com Deus não se brinca. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o desprezar, Ele o rejeitará para sempre. As nossas escolhas, elas nos levam a lugares que nós não podemos escolher. Como eu já disse várias vezes aqui, nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Nós não conseguimos escolher as consequências ou as implicações das escolhas que fazemos. Davi está deixando isso claro para o seu filho. Olha, na sua vida, ame o Senhor, conheça quem Ele é, sirva a Ele de todo o coração, mas não ache que você vai conseguir brincar com o Senhor. Não ache que você vai conseguir governar a sua vida numa área do jeito que você quiser e com a outra você vai pedir ao Senhor e Ele vai ficar te ajudando aqui e ali. Servir ao Senhor é servir com todo o seu coração, com toda a sua vida. É ser um filho obediente e dependente. Não é eu quem dito as regras, não sou eu quem dita as regras de um relacionamento com Deus, mas é Ele quem diz como eu me achego a Ele, como um pai misericordioso que Ele é. E por último, Davi, como um pai de amor, ele entrega a sua vida, lutando contra o seu próprio egoísmo. Davi chama Salomão e entrega a planta do templo. O templo do Senhor, naquela época existia só o tabernáculo lá feito por Moisés. E Davi, ele tinha o desejo que em Jerusalém fosse construído o templo do Senhor. Esse templo era o lugar que manifestaria a glória de Deus ali. Era o lugar que mostraria ao povo que Deus estava ali em aliança com eles. Mesmo eles sendo pecadores, Deus permaneceria ali porque o Senhor era fiel. A arca se chamava Arca da Aliança, porque Deus é quem sustentava a aliança. Não é porque o povo merecia, mas porque Deus sustentava aquela aliança. E Davi queria que um templo fosse construído para que o povo adorasse ao Senhor, porque ele queria levar o povo a uma intimidade maior com o Senhor. Davi foi um grande rei, um baita rei, porque ele queria que os seus súditos se achegassem a Deus. O projeto de vida de Davi, o sonho de vida de Davi, ele entrega de mão beijada para Salomão, numa bandeja, dizendo: meu filho, faça você. Um pai dá a vida pelo seu filho. Um pai, se preciso for, ele abre mão dos seus sonhos, daquilo que ele gostaria de experimentar, para que o seu filho viva. Davi entrega a planta do templo. Davi diz como deveria ser cada coisa. Eu consigo imaginar Davi e Salomão em vários momentos e dias diferentes, conversando ali, e Davi dando as instruções, como um pai, de pai para filho mesmo. E mesmo que aquele fosse o sonho de Davi, mesmo que ele tenha tido suas falhas e suas imperfeições como pai, mas ele foi um exemplo de um pai que abriu mão dos seus sonhos para ver o seu filho dar continuidade a uma história que Davi entendeu, nunca foi dele. Nós não somos os protagonistas da nossa história. Nós não somos. Deus é o protagonista da nossa história. E assim como eu, como pai, estou tendo e terei experiências em que Deus a cada dia tem me mostrado mais isso, que eu não sou o protagonista, que eu aprenderei mais quem é o Senhor por experiências alegres, por presentes que Ele me dá, por alegrias, mas também aprenderei mais quem é o Senhor, pelas lutas e dificuldades que eu passo, pelos desertos que eu atravessarei. O meu filho também. A maior dádiva que eu posso entregar para Samuel é aprender, porque na vida dele também terão desertos. Eu não gostaria, eu olho para Samuel dormindo ali no colo da Carol e falo: Senhor, livra ele de todo momento ruim. É o que eu peço como pai.
Mas eu sei que ele passará por momentos difíceis. E eu sei que o Senhor é quem trará muitos desses momentos difíceis para que ele aprenda quem é o Deus dele. Eu não conseguirei privá-lo dos momentos bons nem dos ruins que ele passará. Mas eu posso ensinar a ele como passar por esses momentos no temor do Senhor, confiando em Deus. É uma tarefa que, como eu disse no começo, eu não me sinto preparado. E talvez nunca estarei. Mas eu quero orar com você agora, para que pela graça de Deus, mesmo sendo imperfeitos e incapazes, mesmo que talvez você já tenha errado até aqui, há esperança de um recomeço. Davi é um pai, Salomão é fruto de um dos maiores pecados na vida de Davi, registrados na palavra de Deus. Mas Salomão é a demonstração do Deus restaurador, do Pai restaurador, que é o Senhor nosso Deus. Deus restaurou a vida e a família de Davi. Ele colheu consequências, teve consequências, sem dúvida. Não é disso que nós estamos falando aqui. Mas nós estamos falando que mesmo passando por momentos difíceis, o Senhor restaurou a família de Davi. E Salomão subiu ao trono. E foi um dos grandes reis de Israel. Com falhas, como nós veremos ainda. Mas ele foi. Porque o Pai maior, aquele que é o doador da vida, aquele que faz todas as coisas, é aquele que também refaz. Aquele que criou a família, é aquele que refaz as famílias. Eu queria que você, como pai agora, se lançasse nos braços do seu Pai, do Senhor nosso Deus. Somente Ele pode nos dar graça. Somente Ele pode nos conduzir. Quem somos nós para dar conta de uma tarefa tão grande, tão nobre, tão majestosa, quanto formar um outro ser humano? Não só dar a vida física, mas dar a vida como parte de uma comunidade, como um ser que aprenderá a amar, a abrir mão de si, a doar da sua vida. Talvez nenhum de nós seja, mas aquele que é capaz está aqui, nos oferecendo graça. Eu quero que você, Pai, faça essa oração agora, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Um homem de carne e osso, cheio de falhas, como Davi, cheio de incapacidades, como Davi, cheio de incoerências, cheio de medos, como Davi, mas dependente do Senhor. Dependendo do Senhor hoje, eu peço: tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser um pai segundo o Senhor para os meus filhos. Me ajude, acima de tudo mais que eu quero de bem para ele, eu priorizar um relacionamento vivo com o Senhor, porque é disso que ele mais precisa. Ore a Deus, jovem, para que você seja um pai assim um dia. Ore a Deus para que você consiga andar com o Senhor e ser esse pai, porque só Ele pode te capacitar, nada mais. Cursos, experiências, o Senhor pode. Deus bendito e Pai de amor, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus tão grandioso, que usa, que trabalha em nós, pais imperfeitos, falhos, mas também trabalha através de nós na vida dos nossos filhos. O Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai de amor, paciente, um Pai que nos corrige, um Pai que nos ama, um Pai que nos direciona. E obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor foi um Pai para Davi, direcionando um coração muitas vezes pronto e de joelhos diante do Senhor, mas outras vezes um coração endurecido e determinado numa direção oposta, o Senhor permaneceu sendo Pai. O Senhor permaneceu sendo fiel à sua aliança com Ele. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor permanece fiel à sua palavra. Ainda hoje o Senhor permanece fiel às suas alianças. E é com base, Senhor, e é firmado na aliança do Calvário, do sangue de Cristo Jesus, aquele que nos perdoa, que nos restaura, aquele que nos faz de novo, que nós nos lançamos agora,
aqueles que já são pais, aqueles que serão, aqueles que talvez se veem numa situação irremediável na sua vida com os seus filhos. O Senhor é restaurador, o Senhor pode. Eu peço que o Senhor visite cada coração agora e traga a esperança que somente Cristo Jesus pode trazer, de uma restauração que está além das nossas expectativas, dos nossos sonhos, das nossas capacidades, mas é possível pela Tua graça, é possível pela infinita graça do Senhor, do nosso Pai, aquele que não está longe, mas que a cada filho pródigo que volta, o Senhor abre os seus braços e nos recebe de volta. Obrigado, Senhor, por esse Deus maravilhoso, esse Pai próximo, cheio de amor por nós. Te louvamos, Jesus, e bendizemos. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Deus possa te dar graça, te dar força, para nós continuarmos sendo pais sustentados por Ele, amém? Famílias sustentadas pelo Senhor. Convido você a vir na semana que vem, para a gente continuar mais um período, mais um episódio da vida de Salomão, falando sobre como tomar boas decisões. Venha na semana que vem.